como você pode usar do seu estilo pessoal, tá certo? Para que você impulsione o valor da sua marca pessoal. Então vamos falar um pouquinho o que que é esse tal de estilo, tá certo? Muita gente acaba associando o estilo somente à questão de roupa, e não é bem por aí, ele é algo um pouco mais amplo. Ele conversa, gente, para vocês terem uma ideia, o estilo, ele tem a ver com as nossas preferências, as nossas escolhas, aquilo que a gente representa, as sensações que fazem bem para a gente, que dão para a gente conforto, confiança. E aí, não entra só nesse ponto de roupa, mas também na forma que a gente é, na nossa persona. Então, por exemplo, a forma também que a gente está, a forma que a gente fala, traduz muito do nosso estilo, uma postura que a gente tenha, a forma que a gente leva a vida, traduz muito esse estilo nosso. Ou seja, que tem a ver com essa persona. E a persona, quando a gente fala na palavra persona, ela está associada diretamente a uma essência, a autenticidade que a gente traz em si, tá certo? Então, esse estilo, ele acaba sendo, o nosso estilo, vamos falar assim, ele acaba sendo uma grande forma de expressão. Eu falo que ele é um grande veículo aí, ele é um condutor, um catalisador muito para mostrar qualidades nossas, características, competências, enfim, o nosso jeito de ser, tá certo? Então, que tem a ver aí com essa autenticidade. E quando a gente pensa nesse lado do estilo, tem muito ela está associada a uma identidade visual, basicamente, que é uma projeção, que ajuda a projetar uma imagem nossa daquilo que a gente está representando. Então, o nosso cérebro, para vocês terem uma ideia, ele acaba sendo muito visual. Tá? Então, tem até algumas pesquisas, eu estou lendo aqui que é uma colinha, mas tem uma pesquisa da 3M, da Zabisco, que falam que o nosso cérebro, para vocês terem uma ideia, ele processa informação 60 mil vezes mais rápido do que se a gente compara com texto, por exemplo. Então, 90% dessas informações são transmitidas para o cérebro por meio das conexões aí com o estímulo da nossa visão. Então, a nossa visão é um elemento extremamente importante que gera essa alta conexão dentro desses sensores respectivos, enfim, dos nossos olhos. Mas não só isso, 50% da nossa, tô falando da nossa aqui, tá certo? Da nossa atividade cerebral, ela é ativada durante o processo visual. O que quer dizer isso? Que essa identidade visual, que ela é representada, que eu vou falar um pouquinho aqui, por meio de elementos visuais, mas não só isso também, tá? Ela tem aí, ela toca num guarda-chuva da comunicação não verbal, que tem a ver, por exemplo, até com a forma que a gente está falando, a nossa entonação de voz, para vocês terem uma ideia. Isso faz, um outro pilar que acaba constituindo essa projeção de marca, de imagem da nossa marca na cabeça das outras pessoas que a gente tem contato, nossos interlocutores, nosso público. Ou seja, então, essa imagem, ela é muito importante para criar essa conexão para que o cérebro, porque o cérebro ele vai se ancorar primeiramente nesse ponto visual. Então, pensem, por exemplo, em pessoas que vocês admiram, em pessoas que vocês veem como uma grande referência, que vocês têm em mente, por exemplo, quando vocês pensam num determinado assunto. Ah, eu sou empreendedora, e nesse segmento. Então, nesse segmento de moda, quem me vem à mente? Fulana ou fulano. Por quê? Pensem em adjetivos, características. Então, já parou para pensar quais são as 3 características, qualificações ali que você está associando a essa pessoa? Então, é isso que a gente faz a todo momento. Você pode achar que não, mas a gente faz isso. Então, isso tem a ver com essa conexão, primeiramente,
o ponto visual, mas não é só pelo ponto visual. Ou seja, o que está por trás dessa imagem, dessa comunicação não verbal também, tem que estar alinhada com aquilo que você está entregando, com essa sua performance, com essa sua excelência, com essa sua competência, que é o que vai justificar tudo isso ali, esse alto valor daquilo que você está representando. E quando a gente fala da forma que a gente, do que a gente representa, o nosso papel, isso tem a ver com a marca, com a nossa marca pessoal, porque muita gente ainda não sabe o que é essa tal de marca pessoal. Marca pessoal nada mais é do que aquilo, o que as pessoas estão percebendo sob o ponto de vista dessa sua representatividade. Então, quem é a Ju Sayun? Quem é a fulana? Quem é o fulano? Lembra que eu falei o que você está pensando sobre essas pessoas? Então, só que para que aconteça essa gestão dessa marca, para que o que essa pessoa está transmitindo de sinais por aí esteja em linha com aquilo que ela está entregando, com aquilo que ela faz de melhor, ou seja, para que tenha um alinhamento de informação, né, porque tudo isso tem a ver com a comunicação, para que não tenha ruído, é preciso fazer aí uma gestão de marca pessoal. Não só para alinhar a comunicação, tá, gente, mas para, por exemplo, para elevar o valor daquilo que você oferece no seu mercado, para que as pessoas te vejam não só como um diferencial ali de preço, e aí não fique imaginando que isso é válido somente para quem empreende, para quem tem negócio, ou um prestador de serviço, não, mas mesmo você enquanto, sei lá, um CLT, um profissional liberal, por que as pessoas vão até você? Por que as pessoas te procuram? Elas vão porque você tem um preço, vamos falar assim, um valor baixinho, é por preço? Ou não? Elas vão pelo seu diferencial naquilo que você faz, pelo seu alto valor que você oferece, e as pessoas estão querendo te pegar ali, te comprar, vamos falar assim, né, se associar a você, ou seja, lembram muito de você, se querem se fidelizar a você, por esse alto valor. Então, é muito sobre essa representatividade, ou seja, essa representatividade tem a ver com essa posição que a gente ocupa no nosso mercado, daquilo que a gente faz e oferece, e também comunica da forma mais apropriada, coerente, trazendo aí, contribuindo para o grande ativo que a gente tem da nossa marca pessoal, tá certo? Então, a gestão da marca, da marca pessoal, ela vai trabalhar essa autenticidade a todo momento, porque você pode falar assim, Ju, mas aí no estilo eu posso fingir, né, então vou ter uma entrevista de trabalho, e aí eu sou muito despojada, eu sou uma pessoa mais informal, sou uma pessoa muito criativa, e aí eu tô indo para uma indústria, vou trabalhar para um projeto extremamente num lugar formal, mais quadradinho, e aí eu vou ter que fingir, né, eu vou ter que fingir ali, vou colocar toda aquela roupa toda quadradinha, eu vou falar assim de forma mais desse jeito diferente, vou tentar fingir. O que eu tô tentando mostrar aqui é que tentar ser algo que você não vai te ajudar. Agora, o que vai te ajudar é entender como é que você trabalha certos elementos nessa identidade visual sua, para que você aproxime esses seus grandes diferenciais, essas qualificações que você tem, para que o mercado, para que o seu público entenda isso nesses sinais que eu estou falando, que é esse alinhamento, essa coerência, tá? Agora, é claro, isso você pode até tentar fazer sozinha, porque muita gente, eu trabalho com esse braço de imagem, de estilo, já há muitos anos, e a gente percebe que tem muita gente que fala, eu tenho um bom senso estético, eu gosto de moda, mas não é sobre isso somente, existe técnica, muita técnica por trás, porque essa comunicação não verbal, seja de elementos visuais, seja de entonação de voz, de postura, isso tem mensagens por trás. E isso são profissionais
extremamente qualificados para te ajudar nesse processo, para que as pessoas te vejam nesse alto valor e te vejam naquilo que você quer, da forma que você quer ser vista, tá certo? Então, pensem um pouquinho sobre o que você quer transmitir. Será que você está realmente transmitindo aquilo que você está imaginando? Você já parou para pensar o que você aí quer transmitir enquanto marca pessoal? Gente, deixa eu colocar só minha bateria aqui, senão eu vou morrer no YouTube. Um minutinho, problemas técnicos. Só um minutinho. Senão minha live aqui no YouTube vai por água abaixo. Calma aí. Foi. Ai, gente, esse negócio de fazer live aqui e com essa parte de tecnologia, às vezes dá esses paus mesmo, mas vamos seguir em frente, tá bom? Não podia morrer aqui lá com o pessoal no YouTube. Então, vamos lá. Então, o que você pense sobre isso? O que você quer transmitir e o que você representa? Quais são essas características, tá? O que você tem aí de pontos, de qualificações que vão te representar muito bem no seu mercado. Agora, quando a gente fala nessa essência, nessa autenticidade, que a gestão da marca pessoal trabalha sob esse ponto de partida, vamos falar assim, né, nesse DNA nosso, e o estilo, lembra, o estilo é uma ferramenta que vai ajudar você a comunicar, um veículo que vai potencializar isso aí no seu meio, mas deixa eu ajudar um pouco, eu quero facilitar aqui a vida de vocês, não vamos ficar falando de estilo, existe o estilo feminino, estilo clássico, não é sobre isso, não estou dizendo que isso é errado, é uma outra forma de pensamento aí, né, mas eu trabalho de uma outra maneira, isso eu trabalho já há anos, mas a forma para ajudar vocês a pensar aí em casa pense em características mesmo. Lembra que o estilo tem a ver com essa persona sua, o seu jeito de ser, a forma que você é, porque a autenticidade, ela tem que não só para fazer o outro entender o que eu quero ali na ponta, mas de modo que eu me sinta confortável, de modo que eu me sinta confiante dentro desse, vamos falar assim, dentro desse veículo, dessa identidade aí, vamos falar assim, visual. Então, o que pode ser essas características? Ajudar um pouco aí vocês. Puxa, eu acho que eu quero transmitir, eu sou muito assim, sabe, Ju, eu tenho uma calma, eu tenho uma leveza, ou não, você é muito assertiva, você é muito enérgica, ou você pode ser extremamente extrovertida, mas você pode também ser introvertida, você pode ter ousadia ou não, você pode ter irreverência ou não, você pode ser mais acessível, mais aberta, ou não, você pode ser mais restrita, certo? Então, tem uma série de características aqui. Você pode transmitir maturidade, você pode querer transmitir jovialidade, tá? Então, isso vai ajudar muito vocês a começar a pensar o que vocês querem transmitir, se isso está em linha com esses pontos fortes, com esses grandes atributos que falam muito bem sobre você e que vocês se sentem bem. Então, só que não pode, a partir do momento que a gente está ali com a nossa marca, a gente tem a nossa marca pessoal e que a gente está representando alguma coisa, que a gente está sinalizando características como essas aqui que eu estou falando, a gente tem que ter uma coerência, certo? Então, no estilo, que aqui o tema é sobre estilo, a gente não pode estar uma hora de um jeito, 8, vou falar assim, ou 80, eu estou completamente diferente daquilo, então, vamos supor que você é muito expansiva, extrovertida, e que você é ousada, e você gosta, por exemplo, de usar muita estampa, de usar muitas cores, e tudo bem com isso, e também tudo bem para quem não é assim, tá? Mas fato é, se você, vamos supor, o exemplo que eu estava dando ali
você vai participar de um projeto, vai fazer uma entrevista de trabalho para algo muito quadradinho, tal, 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 e aí você vai sem nada disso, você vai toda de cinza, com toda linha reta, sem nenhum acessório para te representar em volume, por exemplo, você não vai se sentir bem. Agora, o que você tem que fazer é, claro, trazer uma adequação, mas você precisa inserir esses elementos que têm a ver com a sua persona, com a sua essência e autenticidade, para que você tenha uma posição ali mais confiante, porque desperta mesmo gatilhos na gente, quando a gente está. Não não sei se você já passou por isso, mas a gente passa, não é só mulher, não. De você se vestir, se sentir bem, tá bonita, e você vai lá, tem uma reunião, tem um projeto, ou mesmo se não tem nada, parece que te trouxe aqui uma coisa diferente, deu uma confiança, deu um baita de um conforto para você trabalhar melhor. Porque isso acontece mesmo, o nosso cérebro ele reage muito dessa maneira. Então, como é que você traz essa coerência? Entendendo essa sua essência, e entendendo também que pontos que você pode mudar ao longo do caminho, porque a gente muda, minha gente. Eu, com 25 anos, não me vestia desse jeito. Por quê? Porque eu tinha outras demandas, eu tinha outras perspectivas, mas existe uma linha, um elo ali comum, que é essa essência, essa autenticidade. Se você não entende esses pontos principais, que são os seus grandes trunfos, aquilo que realmente te representa, você tem que caminhar com eles, mas você pode também ter ao longo da sua vida, da sua evolução, certo? Evolução quanto pessoa, profissional, para ir trabalhando esses outros elementos, né? Então, antes eu, por exemplo, não usava, isso há muito tempo atrás, não usava tantas cores, não usava acessórios maiores, né? Então, é isso que vocês têm que ter em mente, mas tem que ter essa coerência aí. Agora, um ponto importante, quando eu falo de 8 a 80, para que vocês reforcem esses sinais da marca, ou seja, dessas qualificações, desses atributos, dessas características que vocês querem passar, procurem usar, então, essa coerência também no estilo, né? Então, como é que vocês conseguem isso? Muitas vezes repetindo essa posição, essa forma de entregar essa imagem, né? Então, que é isso, não adianta você, nesse exemplo de pessoas mais extrovertidas, expansivas, ousadas, que gostam de, por exemplo, coisas mais maxi, aí você vai ver numa outra situação, ela tá com um brinquinho, só com um negocinho que você fala, gente, não é ela. Meu Deus, o que aconteceu com a fulana? Né? Então não é sobre isso. Então, no cérebro do seu público, ele tem que associar esses elementos e tem que isso ter essa coerência para que ele vá assimilando ali essas características que sejam importantes e que façam sentido daquilo que você tem de melhor a oferecer, tá? Então, uma outra dúvida que pode surgir, eu estou aqui acompanhando a minha colinha, que é a apresentação que vai lá para o YouTube, que também depois eu coloco aqui, eu edito o vídeo, fiquem tranquilas, e que vocês vão ver tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Ju, eu sou muito criativa, né? Isso é uma pergunta que aparece bastante, ousada, mas eu trabalho num ambiente mais formal. Como é que eu faço? Por exemplo, eu não posso usar cor? Pode. Você pode usar cor, mas muitas vezes você entendendo como é que faz esse processo, porque, gente, esses estímulos visuais, cor, textura, estampa, caimento, enfim, acessórios, tudo isso transmite mensagens, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que adora cor e está lá nesse ambiente muito mais formal, você pode trabalhar tonalidades. Ju, amo vermelho. Amo vermelho. Nossa, minha cor, mas eu gosto daquele vermelho mais aberto. Você não precisa ir todo. Se de repente o seu ambiente de trabalho é algo que você percebe que esses tons assim muito vibrantes podem causar um certo ruído, você não precisa ir toda hora de vermelho. Você pode mesclar, você pode equilibrar.
você pode ponderar ele para que você trabalhe essa adequação, porque quando a gente está falando de atividades profissionais, ali da nossa carreira, muitas vezes a gente tem que também atender esse público, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de não perder esse nosso jeito de ser, para não sair ali, para não perder a naturalidade e também trazer o impacto, né, de diferenciação, mas também não causar um grande ruído para que o outro se sinta mal ali com você, tá? Então, isso é uma ponderação que é importantíssima se fazer. Agora, como é que ajuda a transmitir esses sinais desse estilo? Por meio de elementos visuais, né, que acaba sendo aí um dos pilares. Então, como eu estava falando, maquiagem, eu tô aqui com as imagens, mas depois vocês vão ver, reeditado, tá? Se a gente pensar, por exemplo, Marilyn Monroe, o que vocês lembram dela? Qual que é a marca registrada? Tem o batom, tem a textura do cabelo, a cor loira. Isso é uma marca registrada, isso é um elemento que a gente acaba associando elementos visuais e o nosso cérebro faz interpretações, né, nesse sentido. Outra referência aqui que eu trouxe, a Andréa Sadi. A Sadi, sabe, a repórter, comentarista lá do GNT não, do Globo, da Globo News, enfim, ela da Globo. Ela tem, se vocês repararem, ela sempre tem um cajadinho, né, um delineado nos olhos. Isso é uma marca muito forte dela. Ela tá muitas vezes ela tá até sem um batom, você percebe que mas o traço é característico dela. Então, o que também, que é isso que eu tô trazendo, que eu falei agora há pouco, muitas vezes dessa coerência, né? Elas não estão fazendo isso para falar assim, ai, não, deixa eu tentar ser um outro alguém, porque senão não se sustenta, né? Então, o outro elemento, eu falei um pouco da maquiagem, né? Existe também a questão do cabelo, do corte. Aqui, pensem, eu não sei se sabe aquela Fernanda, acho que é a Fernanda Tavares, enfim, mas pense em cabelos curtinhos, alguém que tinha um cabelo longo, e depois cortou muito curtinho. Mudou, não é? Você fala, uau, o que você fez? Até o elemento do rosto, ele é super importante nessa transmissão ali dessas mensagens, tá? É um ponto de contato extremamente importante e que ajuda demais a transmitir essa imagem da nossa marca pessoal. Não só um corte, mas uma coloração, tá? Então, ali os pontos do rosto, com corte, com coloração, uma maquiagem, como eu estava falando aqui, acessórios. Então, muitas vezes, vocês veem pessoas que usam esses acessórios maxi, outras mulheres que têm acessórios mais delicadinhos, e tudo bem com isso, né? Mas estão transmitindo ali, estão sinalizando características diferentes sobre cada uma dessas pessoas, né? Porque muitas vezes você vai falar assim, Ju, então eu tenho que eu estava dizendo, né, tem que estar na moda, então se a moda está falando isso agora, eu tenho que usar, porque senão eu vou ficar por fora. Não, o que traz um grande conforto, essas sensações para você, para que você tenha, gente, nada é mais importante do que a gente ter confiança naquilo que a gente está fazendo. E quando a gente está num contexto profissional, isso é muito importante. Então, o elemento da imagem, ela vai meio que assim, te abraçar, sabe? Falar assim, olha, tá tudo bem, você tá linda, você tá maravilhosa, isso aqui diz respeito a você, então vai com fé que você tá super bem. Então, a gente absorve isso, o nosso cérebro, ele tem esse gatilho para entender que a gente tá com as melhores ferramentas interpretando e falando sobre a gente. Talvez aí você já tenha usado uma roupa, alguma coisa que você tentou que não tem nada a ver com você, e que você tenha não se sentiu legal, não se sentiu confiante. Eu tenho muita certeza sobre isso. Já aconteceu diversas vezes aí no passado, que eu queria
ser alguém, eu vi alguém que usava tal coisa, eu queria usar, e ali eu me sentia mal, não me sentia confortável com tudo aquilo, né? E aí, falando de um outro elemento para que vocês pensem aí sobre essa sinalização, as cores, tá? Então você pode falar assim, Ju, então, se eu gosto muito de cor, é, mas então eu não posso ficar usando muita cor? Pode, pode, mas entenda como é que essas cores vão ajudar você a aproximar daquilo que está te representando, daquilo que você traz enquanto profissional, daquilo que você traz enquanto melhor, tá? Então, tem gente que fala assim, então eu estou nesse ambiente, eu estou com esse público, é melhor eu não usar nenhuma cor, viu? Eu vou ficar só no neutro, eu vou ficar só no preto, no cinza. Então, vai de encontro com tudo isso que eu tô falando. Você vai se sentir mal, você não vai sentir que não é você, tá? E do mesmo caminho que se você não gosta de cor, tudo bem usar tons neutros, tudo bem usar só o branquinho, tudo bem usar só o cinza, né? Então, isso pelo menos você vai tendo a clareza de que isso são elementos que fortemente que te representam, tá? Então, como eu estava dizendo, por isso que é muito importante ter ajuda de profissional. Se você se preocupa em transmitir essa imagem, vem entendendo que a sua marca pessoal é um ativo, é um patrimônio muito, muito, muito valioso mesmo nessa sua jornada, na sua carreira, que é uma estratégia importantíssima. Eu falo estratégia, mas não é para manipular, é um pilar importantíssimo para que você tenha, valide essa sua reputação também no mercado, né? Então, por exemplo, imagina que você, o que eu estava dizendo é que é importante você contar com profissionais que façam isso muito bem para te auxiliar, tá bom, gente? Agora sim, vamos imaginar um outro exemplo. Se você quer transmitir força, maturidade, vamos supor que isso aconteceu muito comigo lá atrás, porque eu pareço muito mais nova do que eu sou, e quando eu estava no início de carreira, muito ali nos meus 20 e poucos anos, eu até tive um momento profissional que ia ser extremamente importante, que eu queria demais ter tido essa oportunidade profissional, e eu acabei não tendo muito, hoje entendendo, óbvio, depois entendendo, muito em função daquela imagem que eu estava projetando, porque eu sabia da minha competência, eu tinha avaliações muito boas, as pessoas me dando feedback, tanto é que eu fui participar de um processo seletivo ali interno, dentro da empresa que eu estava trabalhando, mas chegou num momento que eu lembro direitinho que me falaram assim, mas será que você vai aguentar o tranco, né? Será que você vai suportar mesmo isso? Ou seja, traduzindo, será que você vai ter essa maturidade? Será que você não é muito sensível? Será que você não é muito delicadinha? E não era sobre aquilo. Eu sabia que, assim, eu tinha total qualificação, bagagem e também segurança para poder participar, enfim, dentro daquele desafio. Mas eu não fui escolhida. Então, o que eu quero dizer é, a gente entendendo, tá vendo? São sinais que não estavam indo de encontro com aquilo que eu tenho mesmo a oferecer. As pessoas, isso não é culpa das pessoas não, tá, gente? Isso é algo que, por isso que fazer a gestão da nossa marca pessoal, ela envolve você trabalhar a sua imagem e o seu estilo. Envolve você entender mesmo como é que você vai ter essa identidade visual propriamente dita. Imaginem num produto que vocês comprem aí de marcas corporativas. A embalagem não é algo extremamente importante para vocês? Visual, naquilo que vocês muitas vezes nem conhecem um produto de primeira, mas pela embalagem vocês já vão lá e compram, tá certo? Ela é um grande, vamos falar assim, direcionador, né, na hora da compra. Mas muitas vezes também essa embalagem pode trazer uma segurança, enfim, dentro num determinado produto. Mas o que eu quero falar é que a gente precisa ser responsável por entender esses elementos da nossa imagem, não achar que está entendendo, não achar que, eu estou vendo no Pinterest
eu tô vendo ali na revista, tô vendo ali nos blogs que eu sigo, nas influencers que eu sigo, e tudo bem seguir, tudo bem ver essas referências, mas precisa de gente ali profissional para te ajudar a entender essas mensagens, né? Então eu, por exemplo, deveria ter pensado em trabalhar isso lá atrás, mas imagina, eu com 25 ou 23 anos, né, 23 tinha na época, 23, 24 anos, não me lembro, mas eu era bem nova, ali no início mesmo, de carreira, ali na minha trajetória, mas já seria extremamente importante começar a pensar sobre isso, né? Então, para quê? Para que se ajuste esses sinais. Então, num trabalho de gestão de marca pessoal, quando a gente fala em impulsionar a marca, é para que as pessoas te percebam nesse alto valor, para que não tenha dúvida sobre você, gente, igual aconteceu comigo, surgiu dúvida e eu não fui escolhida, não fui escolhida, tá? Outro elemento para que você pense aí a respeito, estampas de roupas. Então tem mulheres que adoram estampas, e tem mulheres que adoram estampas muito grandiosas, e tem mulheres que adoram estampas menorzinhas, tem mulheres que adoram animal print, tem mulheres que odeiam animal print. Gente, tá tudo bem com isso, né? Mas vejam que imagine aí uma mulher que adora animal print, tá ali de estampa de onça, e outra que gosta de uma coisa mais feminina, mais romântica, tá ali não, uma flor. São mensagens diferentes. A de onça, ela pode transparecer muito, reforçar muito uma ousadia, uma sensualidade muito forte. É, não é só por isso, tá? Mas eu estou exemplificando, para que vocês entendam que existe diferenças de mensagens. Enquanto na de flor é algo que transmite muito a energia feminina, talvez um romantismo, vai depender muito do desenho dessa flor, das cores que estão ali, mas é isso que vocês têm que começar a pensar, porque lembra que nosso cérebro, ele primeiramente ele vai se conectar com essas imagens, e existe ali uma tradução, porque essas coisas, esses elementos, eles transmitem mensagens, e que somente esses profissionais que trabalham com isso vão te ajudar a entender sobre isso, não é aqui nessa live que vocês vão entender sobre isso, tá? Eu trouxe outros exemplos, tá? Para que vocês sedimentem isso tudo que eu tô falando aqui. Pensem na Constanza Pascolato, gente, sabe a Constanza? Como é que a gente vê a Constanza? Depois vocês vão ver ali a imagem aqui no vídeo, tá? Mas ela vem com aquele topete, né, aquela textura de cabelo, e aquela coisa muito bem feita, muito bem elaborada, é uma elegância, enfim, ela passa muita não é só pelo cabelo, tá, mas aquilo é uma marca muito forte, o óculos que ela usa, aquilo é uma marca registrada dela também, né? Então, a própria, as linhas muito retas de roupa que ela usa, ela tem muito essa coisa de transparecer autoridade, mas também com uma força ali, mas também muito com uma linha mais reservada, não é algo expansivo. Você não vê ela com esse exemplo das estampas, com essas estampas enormes, super coloridas, porque não tem a ver com ela, tá? A Michelle, com roupas, assim, também tem muita linha reta, mas a gente percebe também muita inclinação, ou seja, que é a força junto com essa criatividade, com esse dinamismo. A Michelle é uma outra linha, né, uma linha também mais jovial, mas transmitindo muito esse lado da acessibilidade, da comunicação, tá certo? E que o estilo dela, gente, ajuda a gente a interpretar tudo isso. Eu não estou falando por falar aqui não, tá? Ou seja, precisa alinhar tudo isso. E precisa ter autoconhecimento também, para que você saiba o que você tem aí de coisas muito fortes, potência mesmo, trunfos, que vão te ajudar a não ser mais uma no meio dessa imensa multidão, que é a sua concorrência. Então, o estilo, ele vai ser esse grande catalisador mesmo, para te ajudar a reforçar, a validar, e a deixar muito claro antes de você começar propriamente até a falar, muitas vezes em primeiras impressões, que você não conhece, está conhecendo alguém ali, né, está entrando num trabalho novo, fez uma entrevista de trabalho,
tá num projeto diferente, seja o que for, tá com uma cliente nova no seu negócio, entrando, então, parceiros novos juntos com você. Então, se você não tem um autoconhecimento também para buscar a entender o que são esses seus diferenciais, também não faz sentido. Então, imagino que se você está aqui comigo, é porque você tem preocupação, afinal de contas, você quer crescer, você quer se destacar no seu mercado, e você quer ter a sua realização, você quer ter a sua confiança mesmo, gerar confiança no seu mercado, para que tudo isso te faça bem, te alimente ali, né? É uma retroalimentação. Então, precisa buscar esse autoconhecimento para entender essas grandes qualificações, competências, características muito fortes que tem e que estão em linha no seu DNA. Então, assim, gente, no final, percepção é realidade. Achar que essa embalagem, que tem a ver com estilo, que a nossa identidade visual, ou até mesmo a gente pensar numa entonação de voz, numa postura. Imagina se eu fizesse a live assim aqui, falando baixinho, tudo muito baixinho, vocês nem escutassem, e que aí eu ia falar sobre como autenticidade. É muito diferente, tá? Aí você vai falar assim, Ju, mas e para quem é muito tímido e fala, uma coisa é ser tímido, outra coisa é você falar para que os outros também te escutem, para que gere um ritmo ali, né? Gente, é tudo comunicação, tá certo? Então, percepção é realidade, é extremamente importante como um elemento aí dentro daquilo que está representando a sua marca pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Eu não sei se... Eu vi que tinha alguém que tentou entrar. Oi, Sá, tudo bem? Oi, Ana. Eu não sei, eu acho que eu não consegui ver aqui todos os comentários, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, então pensem muito naquilo que está representando vocês, né, nessas características, não fique pensando, eu quero ser fashionista, eu quero ser não sei o quê, não que isso esteja errado, tá? Não é esse o ponto, mas como só para facilitar um pouquinho esse entendimento e para ajudar vocês começarem a pensar em que vocês querem demonstrar, deixar claro aí, em termos de características sobre você no seu mercado, porque no final é sobre isso que é uma percepção de marca pessoal vai deixar muito evidente no cérebro. Basta pensar nessa pessoa que eu falei no comecinho da live, em quem que vocês admiram, quem que vocês têm como inspiração, que palavras que você tem muito forte associada e características nessa pessoa, tá? É a mesma coisa acontece com a gente também, porque todos nós temos marca pessoal, que é o nosso nome e sobrenome naquilo que a gente está representando. É isso, gente. Um beijo, girou uma chave tanto, a Michelle tá falando, puxa, May, que legal, é justamente isso mesmo, tá, para fazer vocês refletirem e saírem fora, pensarem de forma mais assim ampla, né, é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.